Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ora, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus lhes apareceu. Pode ser que Tomé, no seu desespero, não quis acreditar na ressurreição de Jesus. No seu desespero, nas suas imagens daquela sexta-feira, da qual Jesus morre cruelmente, para Tomé, praticamente impossível Jesus estar vivo. E o fato dele não querer acreditar ou de perder as esperanças na ressurreição faz com que ele se separe dos demais discípulos. Estimados, Tomé não estava com os discípulos quando Jesus lhes apareceu. Pobre Tomé, separou-se do grupo, perdeu a melhor de todas as notícias, a ressurreição do Salvador Jesus. Quantas e quantas pessoas se separam do bando, se separam da igreja, da comunhão dos santos, e acaba perdendo a melhor de todas as notícias, o amor, a graça, a misericórdia e a ressurreição do nosso Salvador. Um outro detalhe também chama a atenção. Jesus havia aparecido para os outros discípulos, para Pedro e os demais que ali estavam naquela casa trancados, faltando somente Tomé. A função dos discípulos, daqueles que viram Jesus, é procurar Tomé. Eles vão em busca de Tomé para falar da ressurreição, de que de fato Jesus apareceu para eles e eles viram com os seus próprios olhos que Jesus estava vivo. E ali então eles dão a notícia para Tomé. Mas Tomé, de jeito nenhum, está convencido. Ele não quer acreditar. Se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não ver os sinais da sua morte e de fato tirar toda a minha dúvida, eu não vou crer. Veja, Tomé, isolado do grupo, agora foi procurado pelo grupo e mesmo assim ele não quer dar ouvidos, ele não quer acreditar. Não é assim também o trabalho da igreja, quando procura buscar os afastados, aqueles que estão isolados? Não é dificultoso, não é trabalhoso, penoso, falar-lhe de Jesus, mostrar o caminho? Tomé também deu um certo trabalho para os discípulos. E por que não dizer também para Jesus? E aí diz os relatos bíblicos que 8 dias depois, no dia da Páscoa, Jesus apareceu para os discípulos, exceto Tomé. 8 dias depois, Jesus aparece para eles lá na casa. Dessa vez, Tomé está. Talvez por curiosidade, talvez tentando procurar, de fato, saciar essa curiosidade. Será que ele está vivo? Eu quero ver. Se ele não mostrar os sinais, eu não vou crer. E aí então diz os relatos bíblicos que Jesus, pelo fato no seu estado de exaltação, de poder, ele atravessa a casa, as paredes, porque a casa estava de portas trancadas, os discípulos com medo. E Jesus então aparece para eles, agora novamente com todos. E é interessante que Jesus, a primeira coisa que ele faz é justamente saudar com a paz e depois procura logo por Tomé. Tomé, vem aqui, toca em mim, veja com as suas próprias mãos que sou eu mesmo. Olha, aqui nas minhas mãos, os sinais da cruz. Olha, aqui, onde enfiaram a lança, nas minhas costelas. Pode apalpar, veja que sou eu mesmo.
Tomé, de incrédulo, de duvidoso, passa a ser um bendito, um feliz, um bem-aventurado. Mas Jesus lembra que não só Tomé é feliz, mas todos aqueles que creem nele, mesmo não podendo ver, mesmo não podendo tocar nas suas feridas, nas suas chagas, nas suas cicatrizes, são pessoas felizes, bem-aventuradas. Tomé, porque me viste, creste? Felizes são os que não viram, que não podem me tocar como você está tendo esse privilégio, essa grande bênção. Mas mesmo assim, felizes são aqueles que creem em mim, na minha ressurreição. Eles de fato serão salvos, verão a Deus. Estimados, por um lado nós podemos imaginar como Tomé se sentiu, como Tomé foi agraciado pela presença, por aquela liberdade que Jesus deu para ele, e ele pôde se sentir essa felicidade. Essas palavras de Jesus, dirigidas não somente a Tomé, como eu disse, elas também foram ditas e proferidas pensando em cada um de nós. Sem ter visto o Senhor ressuscitado, eu devo acreditar no testemunho da ressurreição. Aquela ressurreição que os apóstolos testemunharam, que a Bíblia testemunha, que o Espírito Santo fortalece em nossos corações. Ele, Jesus, de fato morreu, mas também verdadeiramente, de fato, ele ressuscitou. Ele é o Senhor meu, o Deus vivo, aquele que ressuscitou para nos dar uma vida de felicidade, de alegria, a começar em nós já desde o nosso batismo, e será para todo sempre. Jesus está vivo. Tomé pôde ver e ao mesmo tempo confessar: Senhor meu e Deus meu. Tomé agora acredita. Agora ele crê no que as Escrituras Sagradas diziam a respeito da necessidade, do sofrimento, da morte e da ressurreição. Tomé agora crê que Jesus é o Senhor e Salvador, que se tornou homem para sofrer e morrer pelos pecados de todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as gerações. Tomé agora crê firmemente: meu Senhor e meu Deus. Ele acredita, ele crê que Jesus havia passado os 3 anos, ali poucos dias, juntamente com eles, mas agora, depois da morte, ele vive. De fato, essa é a fé de Tomé. Mas, ao mesmo tempo, devemos lembrar nas palavras também de Jesus: bem-aventurado os que não viram e mesmo assim creram. Você é um bem-aventurado, você é feliz. Que bom que Deus, através do Espírito Santo e através da Bíblia Sagrada, nos dá testemunho daquilo que Jesus fez por nós. Alimentemos a nossa fé na mesma palavra, na mesma Bíblia Sagrada, e ao mesmo tempo, quando pudermos, estarmos em comunhão com os nossos irmãos na casa do Senhor. Tomé, quando ele não estava junto com os discípulos, perdeu a grande notícia. Deus não quer que nós percamos essa notícia. Pelo contrário, sejamos sempre renovados, fortalecidos na esperança da vitória de Jesus, que também é a nossa vitória. Veja, por um lado, Jesus ele foi muito gracioso com Tomé, mostrando-lhe as cicatrizes, lhe mostrando as marcas, ali as chagas da sexta-feira. Mas, indiretamente, Jesus deu um pequeno puxão de orelha, também Tomé. Porque me viste, creste? Por que, Tomé, você só crê quando
me viu? Por que não crer antes? Por que não crer nas promessas? E de fato, naquilo que já foi escrito, já foi falado. Estimados, alimentemos a nossa fé naquilo que é certeiro, naquilo que é de fato uma rocha firme, naquilo que sustenta a nossa existência, o nosso destino, a vida eterna, a vida alegre, a vida abundante que Cristo preparou a cada um de nós. Infelizmente, hoje também há muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, ouvem falar de tudo que Ele fez, mas preferem não acreditar, preferem não dar ouvidos, preferem usar a razão em vez de fato da fé. Tentam racionalizar, tentam colocar Jesus dentro da sua mente e de fato nunca vão conseguir, porque Jesus não cabe na mente dos seres humanos, não cabe na razão, a não ser somente no coração por meio da fé. A morte de Jesus e a sua ressurreição é, por um lado, um mistério, mas ao mesmo tempo é a grande verdade da nossa vitória sobre o pecado, da nossa salvação, do qual Cristo nos tirou da condenação eterna. Continuemos a alimentar a nossa fé, e assim teremos a vida eterna. Continuemos a dar testemunho, continuemos também fazendo a missão que os discípulos fizeram. Vamos em busca daquele que perdeu a notícia, daquele que não sabe que Jesus ressuscitou. Vai ser difícil, vai ser penoso, vai ser trabalhoso trazê-lo, apontar o Salvador? Mas façamos a nossa parte e permitamos que o Espírito Santo também possa fazer a dele. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado por manifestar a tua ressurreição aos teus discípulos e por ter sido tão bondoso, generoso, seja para com aquelas mulheres no túmulo, seja para com os discípulos, seja para com Pedro, para com Tomé e ao mesmo tempo a cada um de nós. Continue, querido Espírito Santo, a também trabalhar em nossos corações, alimentando essa certeza de que Cristo ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou e vive para todo sempre, nós vamos ressuscitar e também viver para todo sempre. Diante do pecado, diante das incertezas, das dúvidas, que o Senhor nos fortaleça. Não permitas com que o diabo tire de nós a fé verdadeira, genuína, no amor e na graça de Cristo Jesus. É em nome dele que entregamos a Ti a nossa oração. Amém.